Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Eu tô super animada para o nosso mergulho de hoje. Olá, gente. E o tema de hoje é algo que, sinceramente, afeta quase todo mundo, né? Nossa, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre a exaustão e aquele esgotamento implacável da mulher moderna. Sabe aquela sensação de que você está sempre devendo algo? Sim, correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. Exatamente. E as fontes que a gente cruzou para basear a conversa de hoje são, assim, uma mistura muito surpreendente, fascinante mesmo. É uma combinação bem incomum, na verdade. Muito incomum. A gente pegou conceitos de neurociência estrutural bem rígidos e cruzamos isso com a teologia de um texto místico chamado Um Curso em Milagres. Mais especificamente, a lição 99. O que, logo de cara, parece que não tem nada a ver, né? Neurobiologia e um texto dos anos 70. Pois é, mas a conexão é de explodir a cabeça. Qual que é a nossa grande missão aqui hoje? Bom, a nossa missão principal é entender como o cérebro fica literalmente sobrecarregado ao tentar abraçar o mundo inteiro. E mais importante ainda, a gente quer mostrar como hackear a biologia do cérebro. Tipo, hackear o sistema mesmo, né? Exato. Como resgatar aquela paz interior usando ferramentas que são, assim, incrivelmente simples. E claro, a gente vai fazer isso traduzindo todos esses termos complexos para a nossa realidade do dia a dia, sem jargão. Isso é fundamental. Porque olha só, vou lançar uma isca aqui para quem está escutando a gente. E se a cura para o seu esgotamento diário não for fazer mais coisas ou tentar se organizar melhor, mas sim aprender a dominar uma simples pausa de 5 segundos? Essa é a grande sacada. Uma pausa de 5 segundos que muda tudo. Ok, vamos desempacotar isso. Eu adoro essa expressão. As nossas fontes falam muito sobre um conceito de identidade fragmentada. Sim, que é algo muito presente na vida das mulheres hoje em dia. É brutal, gente. A mulher de hoje, ela é exigida num nível insano. No mesmo dia, ou até na mesma hora, ela precisa ser uma mãe super paciente, uma profissional implacável que responde e-mail de madrugada, A esposa super atenciosa. e a filha que cuida dos pais idosos, e a gestora que sabe que está faltando papel higiênico na casa. Tudo ao mesmo tempo. É uma fragmentação constante do foco. Eu gosto de pensar numa analogia para quem está com a gente agora. Imagina tentar rodar um computador mais antigo, com 50 abas pesadíssimas abertas no navegador. Tudo ali rodando vídeo ao mesmo tempo. O que acontece? A ventoinha começa a gritar. Nossa, ela grita, o computador esquenta e de repente o sistema inteiro simplesmente trava, a tela congela. É isso que a gente faz com a nossa cabeça. É uma analogia muito precisa, porque, biologicamente falando, o cérebro tem uma espécie de gerente. Um gerente lá dentro Isso, o nosso córtex pré-frontal. Ele atua exatamente como esse gerente de decisões do cérebro. Só que esse gerente, ele tem uma capacidade limitada de energia por dia. Ele cansa, né? Muito. Quando a mulher precisa alternar entre 1000 funções diferentes em questão de minutos, tipo, sai de uma reunião séria e vai apartar uma briga dos filhos no WhatsApp, o gerente entra em pura exaustão metabólica. E o custo cognitivo disso é gigantesco, né? O resultado biológico, pelo que a gente leu, é aquela famosa névoa mental. A brain fog, sim. A pessoa fica com a irritabilidade extrema e com aquela sensação péssima no fim do dia de que fez 1 milhão de coisas, mas não fez nada direito. Exato. Porque o cérebro ficou o tempo todo operando em modo de sobrevivência, só tentando gerenciar a falta de energia. E isso me leva a uma pergunta provocativa, que é a cara desse nosso mergulho. Imagina que um copo de leite cai e espatifa no chão da cozinha. Um problema super pequeno, teoricamente. Banal, fácil de limpar. Mas na hora que quebra, o coração dispara, a pessoa quer chorar, quer gritar. Porque a falta de uma blusa limpa do filho ou um leite derramado parece causar o mesmo nível de pânico de um colapso nervoso real, de um incêndio de verdade. Essa é a melhor parte da explicação neurobiológica. Na exaustão, quando aquele gerente, o córtex pré-frontal, está esgotado, o cérebro simplesmente perde a noção de hierarquia de prioridades. Ele não sabe mais o que é grande e o que é pequeno.
Perfeito. O filtro quebra. Então, o alarme de incêndio do nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, ele passa a tocar com o mesmo volume absurdo, tanto para um copo de leite derramado, quanto para uma ameaça real de morte. Uau! Então é biológico, não é frescura. De jeito nenhum. O corpo está despejando adrenalina e cortisol como se a pessoa estivesse sendo atacada por um leão, mas é só leite no chão. Tudo porque o gerente dá sem energia para dizer para a amígdala, olha, calma, é só sujeira, pega um pano. Gente, isso liberta muito. Saber que a resposta para o estresse está desregulada fisicamente e não que a gente é simplesmente louca ou fraca. Totalmente. Tira a culpa, né? Tira um peso enorme. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque no meio de todo esse caos neurobiológico entra a filosofia. A lição 99 de Um Curso em Milagres. A famosa filosofia do menos é mais, só que elevada a uma potência extrema. Muito extrema. A diretriz central dessa lição é, olha só, de uma objetividade que chega a assustar. A frase é: a salvação é a minha única função aqui. É uma mudança de paradigma bem violenta. Nossa, pra mim, quando eu li, bateu até como algo meio irresponsável. Porque para quem tá escutando, vamos traduzir o teologês da coisa. Pro nosso ego, que adora resolver problemas práticos, adora se sentir útil e indispensável, ter uma única função soa como loucura pura. Parece um delírio, né? Tipo, se eu só tenho uma função, quem vai pagar as contas? Quem vai limpar a casa? Exato, quem vai cuidar das crianças. Mas o que é fascinante aqui é a tradução desse termo. Como que a gente tira esse peso de retiro espiritual e traz para a neurociência? Então, o que é fascinante aqui é tirar esse peso religioso. A palavra salvação nos textos, quando a gente analisa pelo viés da psicologia que está na fonte, não tem nada a ver com o céu ou conceitos divinos, distantes. Isso é importante esclarecer. É puramente a sua paz de espírito, a sua integridade mental. Então a frase vira, a minha paz de espírito é a minha única função aqui. É a grande permissão. Uma permissão radical para parar. É radical mesmo. A gente e as fontes debatemos muito isso. Como o ser humano não nasceu para ser uma máquina de produtividade a serviço dos outros. De jeito nenhum, o cérebro não suporta isso. A nossa única verdadeira obrigação, o alicerce de tudo, é manter a paz interior intacta. Se a paz é a função principal da pessoa, a casa, o trabalho, as demandas da família, tudo isso se torna secundário. Subordinado à saúde mental. Subordinado perfeito. E sabe o que é legal? Dizer não vira um ato de obediência à própria paz. Não é uma ofensa ao outro. É um ato de sobrevivência. Se você não coloca a sua integridade mental no topo, o sistema entra em colapso e aí sim você não consegue ajudar mais ninguém. Lembra muito aquela regra da máscara de oxigênio no avião, né? A comissária avisa que se a cabine despressurizar, você tem que colocar sua máscara primeiro. Mesmo que seu filho esteja do lado? Pois é, soa super cruel para uma mãe ouvir isso. Tipo, eu vou me salvar antes da criança? Mas a lógica é clara. Sem oxigênio, você desmaia em segundos. E aí não salva nem você, nem quem depende de você. Exatamente isso. A paz de espírito é a máscara de oxigênio do cérebro. Mas, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora. Eu vou te dar um pushback, porque, isso soa lindo na teoria. Lindo de morrer num retiro budista. Claro, na vida real é diferente. Na vida real, a pressão é enorme. Porque, na hora H, quando o celular apita com uma demanda absurda do chefe ou de um familiar, a mulher simplesmente sorri, engole a seco, diz, deixa que eu resolvo, e abraça mais um problema que não é dela. Por que é tão difícil dizer não? Porque a gente está lidando com a rodovia asfaltada do sim. A rodovia do sim? É. Aqui entra um conceito brilhante que a fonte traz, que é a neuroplasticidade no nosso dia a dia. A capacidade do cérebro de se moldar. Sei. O cérebro muda fisicamente com os nossos hábitos, certo? Certo. Mas ele também é extremamente preguiçoso. Ele quer economizar energia a qualquer custo. O caminho neural de agradar os outros, de evitar conflitos e simplesmente dizer sim foi tão repetido ao longo de 20, 30 anos. Nossa, desde criança a gente é ensinada a agradar, né? Sim, que ele virou uma rodovia asfaltada, larga, iluminada e super rápida. Quando chega um pedido, o impulso elétrico desce por essa rodovia na velocidade da luz. É automático.
Já o caminho do não, O caminho de impor limites e dizer não, na estrutura do cérebro, é como uma estradinha de terra no meio do mato, cheia de pedras, esburacada. é um esforço monumental passar por ela. Muito. Exige muito esforço metabólico e um filtro emocional pesado para desviar o impulso da rodovia para o caminho de terra. Mudar a resposta automática exige esforço físico do cérebro. Você precisa inibir as sinapses antigas e criar novas. Você está mudando a estrutura física da mente, de fato. Até que a estradinha de terra vire a nova rodovia principal. E isso é difícil demais. Mas eu fico empolgada porque as fontes trazem uma solução. Não deixam a gente só na tristeza da dificuldade. Eles ensinam uma ferramenta prática para hackear esse cérebro preguiçoso. A pausa da única função. Essa mesma, a pausa da única função, gente. É tão banal que parece mentira, mas a ciência por trás é impecável. Como que a gente quebra esse piloto automático da rodovia do sim? Impondo ao cérebro uma pausa sináptica. Exatamente uma pausa sináptica. A regra de ouro é toda vez que um pedido ou demanda chegar para você, seja do marido, do chefe, do grupo de mães, não responda imediatamente. É proibido. Zero resposta imediata. Você precisa fazer uma pausa de exatamente 5 segundos. Pode contar mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece de mágico nesses 5 segundos que muda tudo? Acontece a mágica biológica. Nesses 5 segundos, o protocolo é você respirar fundo. Mas não é misticismo, é engenharia do corpo. Essa respiração envia oxigênio fresco direto para o nosso velho amigo. O gerente do cérebro, o córtex pré-frontal. Ele mesmo. Essa oxigenação tira a pessoa daquele modo de sobrevivência, da amígdala gritando, e dá tempo para o gerente reativar a capacidade de escolha racional. A pausa de 5 segundos funciona como um freio de mão físico para o nervo vago. E aí a pessoa se acalma só o suficiente para não deslizar na rodovia asfaltada do sim. Exato. Ela breca o carro antes da descida. E o pulo do gato é o que você pensa nesses 5 segundos. Tem uma pergunta de ouro que as fontes sugerem que a gente faça internamente enquanto o oxigênio está subindo para a cabeça. Que é o novo filtro da realidade. A pergunta é: assumir isso vai me afastar ou me aproximar da minha única função, que é a minha paz? E a sinceridade nessa hora é fundamental. Nossa, e como? Se você se faz essa pergunta de forma honesta, a resposta fica óbvia. Na maioria das vezes, a resposta vai ser vai me afastar. Porque é uma demanda inútil ou que outra pessoa poderia resolver. O objetivo final é muito claro. Se a resposta for vai me afastar da minha paz, a pessoa ganha fôlego para treinar a recusa educada ou para delegar aquilo. Tipo, não, agora eu não posso, fulano resolve. E cada vez que a pessoa faz isso, ela está trabalhando arquitetura neural na prática. Explica melhor isso da arquitetura, porque é libertador. É o seguinte, cada pausa, cada não que você dá, enfraquece a rede neural da sobrecarga. O asfalto daquela rodovia começa a rachar, porque está deixando de ser usado. Uau! E a estradinha de terra, que é a rede de autopreservação e limites, começa a ser asfaltada e fortalecida fisicamente. Você está esculpindo um novo cérebro. Eu acho isso maravilhoso. Você não está só tentando ser forte moralmente. Você está redesenhando os fios elétricos da sua cabeça. Literalmente religando o sistema. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Sabe aquela culpa que a gente sente por não ser a Mulher Maravilha? A poderosa reflexão que o texto base nos traz tira isso das nossas costas. Você não falha quando deixa uma tarefa para amanhã. Ou quando deixa a louça na pia para ir dormir. Exato! A verdadeira falha, o colapso real, é abandonar a si mesma para dar conta de todo o resto do mundo. Se conectarmos isso ao quadro geral que as fontes pintam, a gente chega num pensamento muito provocativo para encerrar nossa discussão. Manda ver. O verdadeiro milagre que o texto relata não é mover montanhas ou fazer acontecer o impossível na agenda. É mudar a sua percepção das coisas. É entender profundamente que proteger o próprio cérebro da exaustão e proteger a alma da amargura, esse é o seu papel principal nesta vida.
Porque ninguém quer conviver com um mártir amargo, né? Exatamente. Se proteger é a única forma de, eventualmente, ter uma paz verdadeira e uma energia limpa para transbordar, para você poder compartilhar com as pessoas que você ama de verdade, em vez de compartilhar apenas ressentimento, fadiga e irritação. Nossa, é muito profundo. Devolver para si mesmo o direito de respirar. Se fez sentido para você, deixe o seu like e nos vemos amanhã para prosseguirmos no caminho das lições.